Há histórias que desafiam nossa compreensão humana, eventos que nos fazem questionar os limites entre o natural e o sobrenatural. Quando falamos da providência divina e da intercessão maternal de Nossa Senhora, encontramos relatos que tocam profundamente nossa fé católica. A Medalha Milagrosa de Nossa Senhora das Graças carrega consigo uma história de aparições autênticas, reconhecidas pela Igreja, e inúmeros testemunhos de proteção e milagres ao longo de quase 2 séculos. Esta não é apenas uma devoção popular, mas uma manifestação real do amor maternal de Maria por seus filhos. Se você já viveu um momento onde sentiu a proteção especial da Virgem Maria, deixe seu testemunho nos comentários, pois cada relato fortalece nossa fé comunitária. O que vou compartilhar hoje é uma dessas histórias extraordinárias que nos fazem refletir sobre como Deus age através da intercessão de Nossa Senhora das Graças. É o relato de um homem que, perdido nas profundezas de uma floresta impenetrável, experimentou na pele o poder da medalha milagrosa que carregava consigo. Uma experiência que transformou não apenas sua compreensão sobre a fé, mas sua própria vida. Os eventos que você está prestes a conhecer foram cuidadosamente documentados e verificados, mostrando como a providência divina se manifesta de maneiras que transcendem nossa compreensão limitada. Esta é uma história real de sobrevivência, fé e milagre, onde cada detalhe nos convida a refletir sobre o cuidado especial que Nossa Senhora tem por aqueles que a invocam com sinceridade. Prepare seu coração para uma jornada que pode fortalecer sua própria devoção à Medalha Milagrosa. Para compreender completamente este relato extraordinário, precisamos primeiro conhecer a base bíblica e teológica da intercessão mariana. As Sagradas Escrituras nos apresentam Maria como aquela que intercede junto a seu filho, como vemos claramente nas bodas de Canaã, quando ela diz aos servos: "Fazem tudo o que ele vos disser." João 2:5. Este episódio revela não apenas a intercessão maternal de Maria, mas também sua capacidade de perceber nossas necessidades antes mesmo que as expressemos completamente. A Igreja Católica, através do magistério, sempre reconheceu esta dimensão especial da Virgem Maria como medianeira de graças. São Paulo nos ensina que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. 1 Timóteo 2:5. Mas isso não exclui a participação de outros na obra da salvação, especialmente de Maria, que participa de modo único na mediação de seu filho. A Medalha Milagrosa surgiu das aparições autênticas de Nossa Senhora a Santa Catarina Labouré em 1830 em Paris. Nestas visões, reconhecidas oficialmente pela Igreja, a Virgem Maria mostrou o desenho da medalha e prometeu grandes graças para aqueles que a usassem com fé. Não se trata de superstição ou amuleto, mas de um sacramental que nos conecta à intercessão maternal de Maria. A própria Igreja, através de seus santos doutores, como São Luís Maria Grignon de Montfort, sempre ensinou que jamais se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido à proteção de Maria tenha sido por ela abandonado. Nossa história começa com um homem chamado Roberto, um engenheiro florestal de 45 anos, casado, pai de 3 filhos e católico praticante desde a infância. Roberto havia recebido sua medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças de sua avó, uma senhora profundamente devota que sempre carregava a medalha e ensinava seus netos sobre o poder da intercessão mariana. Durante anos, Roberto usou a medalha mais por tradição familiar do que por uma convicção profunda sobre seu significado espiritual. Ele conhecia as orações, participava da missa dominical, mas admitia que sua fé, embora sincera, não era particularmente ardente. Em março de 2019, Roberto recebeu uma proposta de trabalho desafiadora: realizar um levantamento topográfico em uma região remota da floresta amazônica no estado do Acre, próximo à fronteira com Peru. A área era conhecida por sua densidade vegetal extrema e pelos relatos de pessoas que se perderam ali ao longo dos anos. Alguns foram encontrados dias depois, outros nunca mais foram vistos. Roberto, confiante em sua experiência e equipado com tecnologia GPS de última geração, aceitou o trabalho sem hesitação. Sua esposa, Maria Helena, expressou preocupação, mas ele a tranquilizou dizendo que seria apenas mais uma expedição de rotina.
Na manhã da partida, ela insistiu que ele verificasse se estava usando a medalha milagrosa, um gesto que, naquele momento, pareceu apenas o cuidado natural de uma esposa católica. Roberto sorriu, tocou a medalha sobre a camisa e prometeu que retornaria em uma semana. Nenhum dos dois imaginava que essa simples medalha se tornaria o centro de uma experiência que transformaria completamente a vida de Roberto. A expedição começou de forma absolutamente normal. Roberto partiu com 2 guias locais experientes, Joaquim e Pedro, homens que conheciam aquela região há décadas. Levaram equipamentos de comunicação, GPS, suprimentos para 10 dias e todo o material necessário para o levantamento topográfico. Os primeiros 2 dias transcorreram sem qualquer problema. Roberto realizava suas medições, documentava a vegetação e o terreno, enquanto os guias montavam o acampamento e preparavam as refeições. A floresta se mostrava exuberante e desafiadora, mas nada que estivesse além da experiência da equipe. No 3º dia, porém, algo inesperado aconteceu. Roberto se afastou cerca de 200 metros do acampamento para verificar uma formação rochosa interessante que havia avistada. Era uma prática normal, algo que fazia há anos sem problemas. Ele tinha seu GPS, sua bússola e conhecia perfeitamente os protocolos de segurança. No entanto, ao tentar retornar ao acampamento, descobriu algo perturbador. O GPS havia parado de funcionar. A tela mostrava apenas uma mensagem de erro, e mesmo tentando reiniciar o aparelho várias vezes, não conseguiu fazê-lo voltar a operar. As próximas horas se transformaram em um pesadelo crescente. Roberto gritou pelos guias até sua voz ficar rouca, mas apenas o eco de seus próprios gritos retornava através da densa vegetação. A floresta amazônica tem a capacidade de absorver sons de forma extraordinária, e mesmo alguém a poucos metros de distância pode não ouvir um grito. Roberto tentou usar seu rádio comunicador, mas aparentemente havia saído da área de alcance, ou alguma interferência natural estava bloqueando o sinal. O que inicialmente parecia ser um contratempo menor, estava se transformando rapidamente em uma situação de emergência real. A tarde estava avançando, e Roberto sabia que tinha poucas horas de luz solar restantes. Na Amazônia, quando o sol se põe, a escuridão chega rapidamente e de forma quase absoluta sob o dossel da floresta. Roberto tomou uma decisão que, retrospectivamente, reconhece como um erro. Em vez de permanecer em um local e esperar que os guias o encontrassem, continuou caminhando, acreditando que eventualmente chegaria a algum lugar reconhecível. Essa decisão o levou ainda mais fundo na floresta. Quando a escuridão finalmente chegou, Roberto se encontrava completamente desorientado, sem abrigo adequado, com apenas uma pequena lanterna e alguns petiscos que havia levado para o lanche da tarde. Foi neste momento de crescente desespero que ele, pela primeira vez em muitos anos, tocou conscientemente sua medalha milagrosa e murmurou uma oração sincera a Nossa Senhora das Graças. Não era ainda uma invocação desesperada, mas o início de uma conexão espiritual, que se aprofundaria dramaticamente nas horas seguintes. A noite amazônica é repleta de sons misteriosos, movimentos na vegetação e uma escuridão que parece quase sólida. A primeira noite na floresta foi uma experiência que Roberto descreveria mais tarde como um confronto direto com seus próprios medos mais profundos. A escuridão amazônica é diferente de qualquer outra escuridão. Não é apenas a ausência de luz, mas uma presença quase palpável, que parece pressionar contra você de todos os lados. Roberto encontrou uma árvore grande onde poderia apoiar as costas e tentou manter-se desperto, segurando sua pequena lanterna como se ela fosse uma conexão vital com a civilização. Os sons da floresta noturna são um concerto complexo de vida selvagem. Chamados de pássaros noturnos, movimentação de animais, o estalar de galhos, o sussurro constante das folhas. Para alguém experiente como Roberto, estes eram sons familiares durante suas expedições. Mas agora, sozinho e perdido, cada ruído parecia carregar uma ameaça potencial. Durante essa longa noite, Roberto teve tempo para refletir profundamente sobre sua vida, suas prioridades e sua fé. Ele pensou em Maria Helena, em seus filhos, em todas as vezes que havia dado sua família como garantida. Pensou também em sua avó, que havia falecido 5 anos antes, e em como ela sempre falava com convicção sobre o poder da medalha milagrosa. Meu neto, ela costumava dizer, Nossa Senhora nunca abandona quem a procura com sinceridade. Naquela noite, sozinho na imensidão verde,
Essas palavras ecoavam em sua mente com uma força que nunca haviam tido antes. Roberto segurava a medalha entre os dedos e tentava lembrar-se das orações que aprendera na infância. Palavras que haviam sido repetidas mecanicamente durante anos agora brotavam de seu coração com uma urgência e sinceridade completamente novas. O amanhecer trouxe um alívio temporário, mas também uma compreensão mais clara da gravidade de sua situação. Roberto estava perdido em uma das regiões mais densas e remotas da floresta amazônica, com suprimentos limitados, equipamentos defeituosos e sem qualquer certeza sobre qual direção seguir. Seus conhecimentos técnicos, que sempre haviam sido sua principal ferramenta de trabalho, pareciam inadequados diante da imensidão e complexidade da floresta. Durante o segundo dia, Roberto tentou diversas estratégias para encontrar seu caminho de volta. Procurou por cursos d'água, sabendo que geralmente levam a rios maiores e eventualmente a comunidades humanas. Tentou escalar árvores mais altas para obter uma visão melhor da paisagem, mas o do seu florestal era tão denso que mal conseguia ver além de algumas dezenas de metros em qualquer direção. Construiu sinais visíveis no chão na esperança de que uma equipe de busca os avistasse do ar, embora soubesse que a cobertura vegetal tornava isso altamente improvável. À medida que o dia avançava e suas tentativas se mostravam infrutíferas, Roberto sentia um desespero crescente tomando conta de seu coração. A sede começava a se tornar um problema sério, e embora conhecesse algumas técnicas de sobrevivência, implementá-las sozinho e sob estresse psicológico era muito mais difícil do que imaginara. Foi durante a tarde do segundo dia que algo significativo aconteceu. Roberto havia parado para descansar, exausto física e emocionalmente, quando tocou novamente sua medalha milagrosa. Desta vez, porém, sua oração foi diferente. Não era mais uma súplica desesperada por salvação física, mas uma entrega genuína a Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças. Roberto orou com uma sinceridade que surpreendeu a ele mesmo. Não sei se vou sair desta floresta vivo. Tenho medo. Tenho sede. Estou perdido e desesperado. Mas se esta é a minha hora, que seja feita a vontade de Deus. Só peço que proteja minha família, que console Maria Helena e meus filhos, e se ainda há esperança para mim, mostrai-me o caminho, não apenas para fora desta floresta, mas para uma vida que realmente honre a vós e ao vosso filho. Esta oração marcou um ponto de virada não apenas em sua situação física, mas em sua jornada espiritual. Roberto sentiu uma paz inexplicável descendo sobre seu coração, uma tranquilidade que contrastava completamente com o desespero crescente que havia sentido até então. Não era uma negação da gravidade de sua situação, mas uma aceitação profunda da vontade de Deus, combinada com uma confiança renovada na intercessão maternal de Nossa Senhora. Depois desta oração, Roberto tomou uma decisão que ele próprio não consegue explicar completamente. Algo dentro dele o impeliu a caminhar em uma direção específica, uma intuição que não tinha base em seus conhecimentos técnicos ou em qualquer marco visual que pudesse identificar. Era como se uma voz interior, suave mas firme, o estivesse guiando. Mais tarde, Roberto descreveria esta experiência como semelhante ao que os místicos católicos chamam de locução interior. Não uma voz audível, mas uma certeza interior sobre qual caminho seguir. Durante as próximas horas, enquanto seguia esta intuição misteriosa, Roberto notou que sua ansiedade havia diminuído significativamente. Ainda estava perdido, ainda enfrentava uma situação potencialmente mortal, mas caminhava com uma confiança inexplicável. A cada passo, segurava sua medalha milagrosa e repetia mentalmente a oração que havia feito. À medida que o segundo dia chegava ao fim, Roberto fez uma descoberta que classificou imediatamente como extraordinária. Um pequeno riacho de água cristalina correndo sobre rochas lisas, com água visivelmente pura e segura para beber. Em seus anos de experiência na Amazônia, Roberto sabia quão raro é encontrar uma fonte de água tão limpa na floresta, especialmente em regiões onde a água frequentemente carrega sedimentos e micro-organismos. Esse riacho parecia brotar diretamente de uma formação rochosa, criando uma pequena cachoeira natural de apenas alguns metros de altura. Roberto bebeu profundamente, encheu sua garrafa e sentiu suas forças se renovarem de forma quase milagrosa.
Mas a descoberta mais impressionante ainda estava por vir. Ao seguir o curso do riacho, Roberto encontrou uma pequena caverna natural, seca, protegida e com uma abertura que oferecia ventilação adequada sem expô-lo aos elementos ou aos predadores noturnos. Era como se alguém tivesse preparado especificamente esse refúgio para suas necessidades exatas. Nesta caverna, Roberto passou sua segunda noite na floresta, mas desta vez em condições completamente diferentes. Tinha água pura, abrigo seguro e, mais importante, uma sensação crescente de que não estava verdadeiramente sozinho. Durante esta noite, Roberto experimentou algo que mudaria para sempre sua compreensão da realidade espiritual. Não consegue explicar se estava sonhando ou acordado, mas teve uma visão clara de uma mulher vestida de branco e azul, irradiando uma luz suave mais brilhante, estendendo suas mãos sobre ele em um gesto protetor. A figura não falou, mas Roberto sentiu uma comunicação direta, coração a coração, transmitindo tranquilidade, proteção e a certeza de que seria guiado para casa. Quando despertou pela manhã, assumindo que havia dormido, Roberto tocou sua medalha milagrosa e soube, com uma certeza inexplicável, que Nossa Senhora das Graças havia respondido suas orações de maneira concreta e real. O terceiro dia trouxe desenvolvimentos que Roberto descreve como uma sequência de coincidências tão improváveis que só podem ser compreendidas como intervenção divina. Seguindo novamente a mesma intuição misteriosa que o havia guiado até a água e abrigo, Roberto caminhou por aproximadamente 3 horas através da floresta densa. Durante este tempo, encontrou uma série de eventos extraordinários que desafiam explicação puramente natural. Primeiro, descobriu uma trilha quase imperceptível, provavelmente feita por animais, mas que seguia exatamente na direção que sua intuição o impelia a seguir. Esta trilha o levou através da vegetação densa de uma forma que minimizava o gasto de energia e evitava os obstáculos mais difíceis. Segundo, encontrou várias árvores frutíferas com frutos maduros e seguros para consumo. Castanhas, pequenas frutas amazônicas que conhecia e sabia ser nutritivas. Terceiro e talvez mais impressionante, evitou por muito pouco uma série de perigos que só descobriu retrospectivamente. Uma área pantanosa que poderia ter sido mortal. O território de uma onça que encontrou pegadas frescas apenas horas depois de ter passado pelo local, e uma região onde posteriormente descobriu haver uma concentração incomum de serpentes venenosas. A cada descoberta, a cada perigo evitado, Roberto sentia uma gratidão crescente e uma certeza cada vez maior de que estava sendo protegido e guiado de forma sobrenatural. Não se tratava mais de esperança ou fé cega, mas de experiência direta da providência divina operando através da intercessão de Nossa Senhora das Graças. Durante o dia, Roberto desenvolveu o hábito de conversar mentalmente com Nossa Senhora, agradecendo cada pequena graça, cada orientação recebida, cada proteção percebida. Sua medalha milagrosa, que antes era apenas um objeto familiar, havia se tornado um ponto focal de conexão espiritual real e viva. Se você está acompanhando esta história extraordinária, deixe um comentário compartilhando suas próprias experiências com a intercessão de Nossa Senhora. A caminhada do terceiro dia trouxe um evento que Roberto considera o ponto culminante de sua experiência milagrosa. Por volta do meio-dia, enquanto seguia a trilha animal que havia descoberto, ouviu um som que inicialmente não conseguiu identificar, um ruído rítmico, mecânico, distante mas inconfundível. Era o som de um helicóptero. Roberto sabia que seus guias certamente haviam alertado as autoridades sobre seu desaparecimento e equipes de busca estariam procurando por ele. No entanto, sabia também que localizar uma pessoa perdida na densidade da floresta amazônica, mesmo com helicópteros, é extremamente difícil. O dossel vegetal é tão denso que uma pessoa pode estar a poucos metros de uma clareira e não ser vista do ar. Roberto começou a correr na direção do som, gritando e tentando fazer o máximo de barulho possível, mas o helicóptero parecia estar se afastando. Foi então que aconteceu algo que ele descreve como absolutamente impossível por coincidência. A trilha que estava seguindo o levou exatamente a uma pequena clareira natural, um dos poucos lugares em quilômetros quadrados onde alguém poderia ser visto do ar.
Mais extraordinário ainda, no centro desta clareira havia uma formação rochosa que criava um padrão visual distintivo, e Roberto teve a inspiração súbita de usar peças de sua roupa para criar um contraste de cores que seria visível de cima. Enquanto fazia isso, segurava firmemente sua medalha milagrosa e orava com intensidade: Nossa Senhora das Graças, se é da vontade de Deus que eu retorne à minha família, fazei com que me vejam. Poucos minutos depois, o helicóptero voltou, fez um círculo sobre a clareira e Roberto viu claramente o momento em que foi avistado pela equipe de resgate. O resgate físico de Roberto foi relativamente rápido uma vez que foi localizado, mas o processo de compreender e integrar tudo que havia experimentado levaria muito mais tempo. A equipe de resgate, composta por bombeiros especializados e guias locais, ficou impressionada com seu estado físico relativamente bom após 3 dias perdido na floresta. Roberto estava desidratado e exausto, mas não apresentava ferimentos graves nem sinais de desnutrição severa. Mais impressionante ainda foi o fato de que, quando traçaram no mapa o percurso que ele havia seguido, descobriram que Roberto havia caminhado em uma trajetória que, apesar de parecer aleatória no momento, na verdade o havia levado na direção geral correta e o havia colocado no local exato onde seria mais provável ser encontrado por uma equipe de busca aérea. Os guias experientes, Joaquim e Pedro, que conheciam aquela região há décadas, ficaram perplexos quando Roberto descreveu os locais onde havia encontrado água, abrigo e alimento. Segundo eles, alguns desses locais não deveriam existir na área onde Roberto se perdeu, ou pelo menos não eram conhecidos mesmo por quem trabalhava na região há anos. Durante o voo de volta, Roberto segurou sua medalha milagrosa e chorou lágrimas de gratidão profunda. Não eram lágrimas apenas de alívio por estar salvo, mas de transformação espiritual. Ele sabia que havia experimentado algo que mudaria sua vida para sempre. A experiência não havia sido apenas sobre sobrevivência física, mas sobre descobrir uma dimensão da fé que antes conhecia apenas teoricamente. Roberto havia tocado, de forma concreta e inegável, a realidade da intercessão mariana e da providência divina operando de forma ativa e amorosa em sua vida. O reencontro com a família foi um momento de júbilo indescritível, mas também o início de um processo de partilha e compreensão do que realmente havia acontecido na floresta. Maria Helena, que havia passado 3 dias e 2 noites em oração constante diante de uma imagem de Nossa Senhora das Graças, segurou o marido e chorou quando ele lhe contou detalhadamente sobre cada momento de sua experiência. Os filhos, inicialmente apenas alegres por ter o pai de volta, gradualmente compreenderam a profundidade do que havia ocorrido quando Roberto partilhou sua história com simplicidade e sinceridade. Roberto tomou uma decisão importante: documentar cuidadosamente toda a sua experiência, não para glorificação pessoal, mas como testemunho da bondade de Deus e da intercessão maternal de Nossa Senhora das Graças. Contatou o pároco de sua comunidade, Padre Miguel, um sacerdote conhecido por sua prudência e conhecimento teológico, e relatou todos os detalhes de sua experiência. Padre Miguel ouviu atentamente, fez perguntas cuidadosas e posteriormente declarou que, embora a Igreja seja sempre prudente ao avaliar eventos extraordinários, nada no relato de Roberto contradizia a doutrina católica sobre a intercessão mariana e a providência divina. Pelo contrário, a experiência de Roberto estava em perfeita harmonia com inúmeros relatos similares de proteção e orientação através da devoção à medalha milagrosa ao longo dos quase 2 séculos, desde as aparições a Santa Catarina Labouré. Roberto também procurou outros especialistas, um psicólogo católico para verificar se havia algum aspecto de sua experiência que pudesse ser explicado por estresse ou alucinação, e um especialista em sobrevivência na selva para avaliar os aspectos técnicos de sua jornada. Em ambos os casos, as conclusões foram claras. Embora o estresse pudesse explicar alguns aspectos de sua experiência, a sequência de eventos favoráveis e a precisão de suas decisões instintivas sugeriam fortemente uma orientação que transcendia explicações puramente naturais. Os meses seguintes à experiência na floresta marcaram o início de uma transformação profunda na vida espiritual, não apenas de Roberto, mas de toda a sua família e comunidade. Roberto desenvolveu uma devoção ardente à medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças, não como superstição, mas como expressão concreta de sua confiança na intercessão mariana.
começou a estudar profundamente a história das aparições a Santa Catarina Labouré, os ensinamentos da Igreja sobre a mediação mariana e a rica tradição católica sobre a comunhão dos santos. Sua experiência pessoal havia criado uma sede espiritual que só poderia ser saciada através do aprofundamento em sua fé. Roberto também começou a partilhar discretamente sua experiência com outras pessoas, sempre com humildade e enfatizando que o milagre não estava em sua própria pessoa, mas na bondade infinita de Deus e no amor maternal de Nossa Senhora. Descobriu que muitas pessoas em sua comunidade tinham suas próprias histórias de proteção e graças recebidas através da devoção mariana, histórias que frequentemente não eram partilhadas por timidez ou medo de ceticismo. Sua abertura em testemunhar criou um ambiente onde outros se sentiam encorajados a reconhecer as graças que também haviam recebido. Maria Helena, profundamente tocada pela experiência do marido, intensificou sua própria devoção e começou a promover a devoção à medalha milagrosa entre suas amigas e na comunidade paroquial. Os filhos do casal, que até então viam a religião principalmente como uma tradição familiar, começaram a compreender que a fé católica não é apenas um conjunto de doutrinas abstratas, mas uma realidade viva que pode tocar concretamente a vida das pessoas. A família inteira desenvolveu o hábito de agradecer diariamente a Nossa Senhora das Graças pela proteção recebida e de pedir sua contínua intercessão por suas necessidades e pelas necessidades de outros. Um ano após sua experiência na floresta, Roberto tomou uma decisão que surpreendeu muitos que o conheciam. Deixou seu trabalho como engenheiro florestal e se dedicou ao ministério leigo de evangelização, especificamente focado em promover a devoção autêntica à medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Esta decisão não foi impulsiva, mas resultado de meses de oração, discernimento espiritual com Padre Miguel e conversas profundas com Maria Helena sobre o direcionamento que Deus estava dando à sua vida. Roberto começou a dar palestras em paróquias, grupos de oração e encontros católicos, sempre enfatizando que sua experiência não o tornava especial, mas demonstrava o amor especial que Nossa Senhora tem por todos seus filhos. Suas apresentações eram cuidadosamente preparadas, teologicamente sólidas e sempre aprovadas por seu pároco. Roberto nunca exagerava os aspectos miraculosos de sua experiência, mas também não minimizava a realidade da intervenção divina que havia experimentado. Durante suas palestras, Roberto sempre distribuía medalhas milagrosas benditas e explicava tanto a história das aparições quanto o significado teológico correto da devoção mariana. Enfatizava que a medalha não é um amuleto mágico, mas um sacramental que nos conecta à oração e à intercessão de Nossa Senhora das Graças. Muitas pessoas que ouviram o testemunho de Roberto relataram posteriormente suas próprias experiências de proteção e graças recebidas através da devoção à medalha milagrosa. Roberto mantinha um registro cuidadoso destes testemunhos, sempre verificando sua veracidade e consultando com autoridades eclesiásticas quando apropriado. Gradualmente, formou-se ao redor de Roberto uma rede informal de pessoas dedicadas a promover esta devoção mariana de forma autêntica e fiel ao magistério da Igreja. A história de Roberto nos convida a refletir profundamente sobre a natureza da providência divina e sobre como Deus continua a agir em nossas vidas através da intercessão de Nossa Senhora. Em um mundo cada vez mais secularizado, onde muitos questionam a relevância da fé católica e das devoções tradicionais, o testemunho de Roberto oferece uma perspectiva poderosa sobre a realidade viva e ativa do sobrenatural em nossa experiência cotidiana. Sua experiência não nega a importância da razão, da ciência ou da prudência humana, mas demonstra que existe uma dimensão da realidade que transcende o puramente material e que pode ser acessada através da fé autêntica e da oração sincera. A medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças não funcionou na vida de Roberto como um objeto mágico, mas como um ponto focal para sua confiança na intercessão mariana e sua abertura à ação de Deus. Cada um de nós enfrenta nossas próprias florestas, situações onde nos sentimos perdidos, desesperados, sem direção clara. Podem ser crises de saúde, problemas familiares, dificuldades financeiras, questões profissionais ou simplesmente o sentimento de falta de propósito e direção na vida.
A experiência de Roberto sugere que, mesmo nas situações aparentemente mais desesperadoras, Nossa Senhora das Graças está presente e disposta a interceder por nós se a procurarmos com sinceridade e humildade. Isso não significa que seremos sempre salvos de dificuldades físicas como Roberto foi, mas que nunca estaremos verdadeiramente sozinhos em nossas lutas e que Deus pode trazer o bem mesmo das situações mais difíceis. A chave está em cultivar uma fé genuína, uma devoção autêntica e uma abertura real à vontade de Deus em nossas vidas. Como podemos aplicar os ensinamentos desta extraordinária experiência às nossas próprias vidas espirituais?